O curso do Saber Direito nesta semana trata dos direitos e garantias fundamentais. As aulas são apresentadas pelo professor de Direito Constitucional, João Alexandre Viegas. Tudo isso você acompanha agora no Saber Direito. Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou o João Alexandre, professor de Direito Constitucional. Estamos ministrando o curso Direitos e Garantias Fundamentais. Iniciaremos agora a nossa segunda aula, abordando as principais características dos direitos fundamentais, ou, como prefira, os caracteres dos direitos fundamentais, como, por exemplo, a universalidade, a imprescritibilidade, a indivisibilidade, a inexauribilidade, a efetividade, a interdependência, a complementariedade e outros mais que iremos abordar. Vamos iniciar pela característica da universalidade. Lembrando que essas características foram inspiração, inclusive, da própria Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão. Se pegarmos o preâmbulo da declaração, nós podemos identificar já algumas características elencadas neste preâmbulo, que estabelece que os direitos do homem são direitos inalienáveis, direitos naturais, direitos sagrados. A universalidade, primeira característica a ser vista nessa aula, significa que os direitos fundamentais são atribuíveis a todos, indistintamente, ou seja, independentemente de qualquer característica do indivíduo, seja relacionada à raça, sexo, cor, idade, origem ou qualquer outra forma tendenciosa a uma discriminação. Alexandre de Moraes sustenta que esses direitos fundamentais são estabelecidos aos seres pela sua própria condição humana, eis o traço essencial da universalidade. Paulo Gustavo Gonet Branco diz em seu livro que definir que os direitos fundamentais, em razão da universalidade, são atribuíveis a todas as pessoas, são de titularidade de todas as pessoas, não está incorreta essa afirmação. Está correta. Entretanto, ela deve ser vista em termos. Por quê? Sustenta o nominado autor que os direitos fundamentais, apesar de serem universais, eles não são de interesse de todos em relação a cada uma de suas categorias. Um exemplo dado por ele é o direito dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores interessam uma classe específica. Em razão disso, apesar da universalidade, desse traço marcante, nem todos os direitos fundamentais são de interesses de todas as pessoas, apesar de ser de titularidade de todos, ou seja, exercitáveis por todos. É preciso ressaltar uma outra característica do traço dessa universalidade, citada pelo doutrinador Zulmar Fachin. Além de entender que a universalidade significa que os direitos fundamentais são de titularidade universal, de todos, esse traço significa também que esses direitos são exercitáveis em qualquer lugar do mundo, devem ser reconhecidos em qualquer lugar do mundo, em todo e qualquer lugar. Ou seja, ele traz um âmbito também territorial a esse traço da universalidade. Importante ressaltar também posicionamento crítico definido no livro de uma autora chamada Flávia Piovesan, que é uma doutrinadora que direciona os seus estudos aos direitos humanos, e ela faz uma ressalva à universalidade dos direitos fundamentais. A ressalva é feita com base na teoria do relativismo cultural. Essa teoria defende que o que é universal para uma cultura não o é para outra. E isso fica bastante claro quando se faz a contraposição dos ideais, das ideologias, dos axiomas sustentados pela sociedade ocidental em contraposição à sociedade oriental. Ou o mundo dito, o mundo capitalista e o mundo socialista, ou mesmo
as diferenças relativas às orientações religiosas e culturais, como os cristãos e os islâmicos e os hinduístas. Ou seja, a ideia de universalidade, ela sofre, de acordo com essa corrente, uma relativização, no sentido de que o que é um direito fundamental para uma comunidade não necessariamente vai ser para as outras. Nós temos no mundo islâmico uma série de direitos que são declarados pelas próprias normas, né, de direito religioso, que impedem, por exemplo, que estabelecem uma clara distinção de gêneros, né, entre homens e mulheres, assegurando uma série de direitos aos homens que não são assegurados às mulheres. E isso é visto pelo mundo ocidental com grande desconfiança, né? Já para a sociedade em geral, islâmica, isso passa a ser um traço comum. Nessa abordagem da universalidade, nós podemos transportar também esse relativismo cultural para o nosso próprio cotidiano, para a nossa própria sociedade. No Brasil, por exemplo, existem ainda várias reservas, né, indígenas, de povos ditos ainda não inseridos, né, na sociedade, que têm práticas totalmente contrárias aos ideais axiológicos dos direitos fundamentais preconizados pela sociedade constitucionalista brasileira. Como, por exemplo, a seleção artificial da vida, né? Alguns índios costumam a matar os próprios filhos, né, que nascem, por exemplo, com uma deficiência física. Essas atitudes, de pronto, são identificadas pelas pessoas como atos atentatórios aos direitos e liberdades fundamentais, justamente pelo prisma da universalidade. Entretanto, se for fazer uma investigação mais minuciosa a respeito dos traços culturais dessas sociedades, dessas minorias, vai se perceber que isso é uma prática um tanto quanto comum. Então, há de se encontrar um ponto, né, de equilíbrio para que seja feita essa análise caso a caso e atribuída a respectiva sanção. Bom, quando se fala de universalidade, nós não podemos deixar de analisar a questão da titularidade dos direitos fundamentais. Quando se fala em titularidade, nada mais é do que especificar quem são aqueles que vão, de fato, exercer esses direitos, ou seja, que têm legitimidade para exercer esses direitos fundamentais. Isso porque nem todos os direitos fundamentais são atribuíveis, por exemplo, àqueles que são estrangeiros, ou seja, que não têm o vínculo de nacionalidade. Porque existem duas classes de indivíduos quanto ao vínculo estatal com o Estado. No nosso caso, no Brasil, existem os brasileiros natos e naturalizados. São duas categorias. Os brasileiros natos são aqueles que têm a nacionalidade originária brasileira, adquiridas tanto pelo critério do ius solis, o direito do solo, quanto o critério do ius sanguinis, o direito de obter a nacionalidade por vínculo sanguíneo. Se o indivíduo não for nem brasileiro nato nem naturalizado, então ele não possui esse vínculo com o Estado brasileiro. Portanto, ele é considerado estrangeiro. Lembrando que existe uma categoria de estrangeiro específica que, apesar de não ter o vínculo de nacionalidade, é autorizada pela própria Constituição a exercer direitos próprios de brasileiros, salvo nos casos previstos na própria Constituição, que são os portugueses amparados com a reciprocidade. Lembrando que essa prerrogativa só é atribuída aos portugueses. São os únicos estrangeiros que podem exercer direitos de brasileiros sem se naturalizar, sem precisar se tornar nacional brasileiro. Por isso é que se fala em titularidade de direitos fundamentais, para saber exatamente quem são os titulares dos direitos elencados nas normas
positivadas. Aí a gente sai do plano teórico da universalidade e vai para o plano um pouco mais prático, que são os titulares dos direitos positivados. Falando em positivação, vamos então ingressar no próprio texto constitucional. O artigo 5º da Constituição elucida a titularidade dos direitos fundamentais quando estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Veja que a Constituição estabeleceu a titularidade dos direitos aos brasileiros, leia-se brasileiros natos ou naturalizados, e aos estrangeiros residentes no país. Portanto, se fosse fazer uma análise meramente literal do texto constitucional, poderia-se entender que os direitos se atribuem somente aos brasileiros ou aos estrangeiros residentes. Mas essa abrangência é bem maior, né? Os direitos são bem mais abrangentes, a titularidade é bem mais abrangente. Vamos pegar, por um exemplo, dos estrangeiros não residentes, né, no país. Não é pelo fato de estar em trânsito pelo país, como, por exemplo, um estrangeiro que vem passar férias aqui no Estado brasileiro, que ele não vai ter direito, por exemplo, à liberdade de locomoção, ou caso ela seja cerceada, de propor uma ação especial que vise a tutelar esse direito de locomoção. Além disso, o texto constitucional, nesse dispositivo, nesse caput do artigo 5º, entende-se que ele disse menos do que quis. Porque também outras pessoas podem ser consideradas titulares de direitos fundamentais. Não só as pessoas físicas, as pessoas naturais, as pessoas biológicas, mas também as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, que são abstrações jurídicas, são criações dos homens do direito. Para quê? Para que determinado conjunto, determinadas empresas, determinadas associações, fundações, tenham legitimidade para responder por direitos e obrigações. O Código Civil brasileiro estabelece que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, as pessoas jurídicas são criadas justamente com essa finalidade, né, para ter aptidão para responder por direitos e obrigações. E essas pessoas jurídicas, como respondem por esses direitos e obrigações, elas também são titulares de direitos fundamentais. Entretanto, é importante fazer uma pequena distinção. As pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais somente no que lhes couber, somente relativo aos direitos próprios de sua natureza. Então, a pessoa jurídica não vai ser titular de direitos que não são relacionados a essa natureza. Como, por exemplo, o direito de propor ação popular. É um direito previsto no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, cuja titularidade é do próprio cidadão, na figura da sua pessoa natural. Inclusive, o STF proíbe essa prática de propositura da ação popular pela pessoa jurídica por meio de uma súmula, súmula 365, que estabelece essa proibição. Entretanto, a pessoa jurídica é titular de alguns direitos que as pessoas, às vezes, nem se dão conta no cotidiano. Como, por exemplo, pleitear